Muito boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Com alegria, nós estamos iniciando mais uma live da Igreja Presbiteriana Independente do Parque Itajaí de Campinas. Queria saudar você com a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Sempre é muito bom estar contigo, sempre é muito bom que você receba a nossa igreja aí na sua casa, para que juntos possamos estar adorando ao nosso Deus. Fazemos isso com muita alegria, com muita satisfação. Já são 7 meses que estamos fazendo isso, sempre aos domingos. Você tem nos acompanhado às 9h30 da manhã na nossa escola dominical, com estudo da Palavra de Deus, com mensagem pastoral, e depois à noite, às 19 horas, com culto de celebração a Deus, como estamos fazendo aqui agora. Obrigado pela tua companhia. E importante você estar sempre junto conosco, porque agora que se aproxima o tempo de nós voltarmos, pelo menos parcialmente, para as reuniões presenciais, nós vamos continuar transmitindo isso online. Então, você que nos acompanha de longe, você que não tem possibilidade de estar na igreja com a gente, você vai poder continuar participando conosco todos os domingos desses serviços a Deus. Por isso, agradeço a tua presença, agradeço a tua companhia. Queria, nesse momento, estar orando e colocando este culto de adoração a Deus diante do Senhor e as nossas vidas também. Vamos orar? Santo e poderoso Deus, nós te agradecemos pela tua imensa graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esse teu amor tão grande, tão maravilhoso, que nos alcançou, Pai, que derrama sobre as nossas vidas a tua bênção cada dia. Estarmos na tua presença, estarmos podendo te cultuar, podendo falar contigo, podendo te apresentar a nossa adoração e podendo ouvir a tua voz, é um privilégio para nós. Obrigado por todos que já estão sintonizados conosco, Senhor, nesta noite. Ó Pai, eu quero te agradecer, ó Pai, pela possibilidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui e quero te pedir que o Senhor esteja abençoando, Senhor, essa transmissão, abençoando a internet, abençoando os instrumentos, os equipamentos, as pessoas que estão na retaguarda, os pastores que estarão à frente, ó Pai, toma conta de todas as situações, para que a tua palavra possa chegar aos corações com clareza, com a disposição que o teu Santo Espírito deseja falar conosco nesta noite. O Pai, alcance-nos com a tua bênção, com a tua graça, com a tua visitação. Sê com todos nós, ó Pai, nos abençoa e fala conosco nessa noite. Nós oramos agradecidos a ti, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Meu irmão, minha irmã, queria te convidar para a leitura de um texto que está em Colossenses, capítulo 3, versículos 12 a 14. Colossenses, capítulo 3, versículos de 12 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de longanimidade, de humildade, de mansidão e de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. É isso que Jesus tem ensinado para as nossas vidas. Ele tem transmitido o amor dele por nós. Esse amor tão maravilhoso, tão precioso, que ele derramou por nós, que se deu lá na cruz por nós. E a palavra está nos incentivando nesta hora, para que a gente haja assim com o nosso próximo também.
que o amor de Cristo presente nos nossos corações possa transbordar e alcançar as outras pessoas que estão ao nosso redor, à nossa volta. Que você tenha uma oportunidade de adorar o Senhor nessa noite preciosa. E agora a gente vai estar continuando esse momento de adoração com um momento de louvor, de louvor. Os nossos irmãos, a Ruth, a Marjorie, o Igor, o Mateus, vão estar nesta hora trazendo momentos de adoração ao Senhor. Acompanhe na tua casa, louve aí na tua casa, junto com os seus, o Senhor, junto com o grupo de louvor. Boa noite, a paz do Senhor aos meus irmãos que estão em casa. Nós, mais um domingo, nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus. E agora, nesse momento, nós vamos louvar ao Senhor, louvar o nome dEle, falar que Ele é o amor da nossa vida, que Ele nos completa. Nós queremos buscar ao Senhor nessa noite. Você possa agora, nesse momento, se desligar do que está acontecendo do teu lado e esteja louvando ao Senhor, esteja dizendo o quanto você o ama, o quanto você quer escutar a voz dEle. Amém? Estou
Como é bom buscar o nome dele, dizer que nós nos rendemos a esse amor maravilhoso do Deus, o amor que ele se entregou na cruz pela minha vida, pela sua vida. Como é bom celebrar o nome dele, porque ele é tudo para nós, ele é tudo para nossa vida. Nós não somos. Boa noite, a paz do Senhor. A Ele, clamar a Ele quando nós precisamos de socorro, de ajuda. Então não se sinta sozinho, não se sinta desamparado. Clame ao Senhor, clame pela vontade dEle, clame pela presença dEle na sua vida, porque Ele é tudo para nós, tudo. Então você, com esse louvor, esteja orando ao Senhor, esteja falando o que está no teu coração, que você está pedindo ao Senhor, você clame a Ele.
carrega a nossa dor, que nos enche o coração de paz e de alegria, Senhor. Nós nos rendemos ao Senhor, porque não há outro Deus além de Ti, Senhor. Não há outro Deus, ó Deus, que pode, ó Deus, receber o nosso clamor, que pode nos socorrer. Jesus, nós estamos aqui, Senhor Deus, nos rendendo aos Teus pés, ó Pai. Nós somos, ó Deus, o que somos, porque o Senhor é conosco, ó Deus. Perdoe, Senhor Deus, os nossos pecados, quando nós não fazemos a Tua vontade, não fazemos o Teu querer, ó Pai. Tem misericórdia de nós, ó Deus. E esteja conosco, ó Deus, nesta noite, toda semana, a cada dia. Que a Tua presença seja firme na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que nós possamos agora ouvir a palavra do Senhor, que nós possamos, ó Deus, estar com o coração leve, em paz e com os ouvidos atentos para a palavra que vem agora ser ministrada pelo pastor. Amém? Deus abençoe. Muito bom, irmãos, nós estamos adorando ao nosso Deus. Que gostoso, né? Que gostoso. Eu fico imaginando que você deve estar ansioso para estar no templo, junto com o grupo de louvor, junto com os irmãos, adorando a Deus. Talvez ainda vai demorar um tempinho para a gente estar com a igreja cheia, né? Só quando a gente tiver a vacina, né? Como era gostoso nós estarmos todos lá, mas logo, logo a gente está retornando aos poucos e vamos poder dizer para o Senhor, como nós dissemos nesse cântico, né? Pai, eu amo a Tua presença. Pai, eu amo a Tua presença. Teu amor jamais me deixará. Irmãos, eu queria só fazer um pedido para você. Nós vamos estar ouvindo a mensagem agora com o pastor Itamar, mas eu pediria que você, no final da mensagem, logo depois que o pastor terminar a sua mensagem e orar por você, nós vamos estar conversando com vocês a respeito do retorno nosso, né? Eu já queria deixar avisado para vocês que o Conselho da Igreja já decidiu que nós vamos estar retornando presencialmente no dia 1º de novembro, e tem algumas providências ainda que nós estamos tomando, né? E por isso que é importante que você fique conosco, para você ouvir essas providências, para você entender esses procedimentos, para você ouvir as recomendações, as explicações, para que a gente volte tranquilamente, podendo participar desse retorno nosso. Então, no final do culto, fique conosco, esteja presente, sintonizado conosco, para você participar desse momento de esclarecimentos para você. Pastor Itamar, agora é contigo. Muito obrigado, Gerson. Muito obrigado. E realmente depois a gente vai conversar um pouquinho sobre o nosso retorno, tá bom? Mas antes, eu quero convidar você a abaixar a tua cabeça mais uma vez, fechar os teus olhos mais uma vez, tá bom? E vamos orar mais uma vez. Pai bendito, nós continuamos na tua presença e nesse instante, a Deus, o meu pedido, o nosso pedido, é que o mesmo Espírito Santo que inspirou Lucas, esse mesmo Espírito revele a nós hoje a tua palavra e o teu propósito, para que nós possamos aprender do Senhor, mudar a nossa mente, coração e o nosso comportamento. Repreende toda e quaisquer ações do inimigo contra esta tua igreja, contra os nossos equipamentos, ó Pai, que tudo funcione para a honra e glória do teu nome. Eu oro por Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Bem, meu irmão, hoje eu quero conversar com vocês e o nosso tema são as escolhas e suas consequências, né? Escolhas e suas consequências. É interessante, eu tenho certeza que você já deve ter ouvido, já deve ter sido moldado, atingido por algum texto, alguma palavra que fale sobre escolhas, eu não tenho dúvida disso.
mas é bom de quando em quando a gente lembrar de algumas coisas, né? Então, na realidade, eu quero lembrar com você aqui algumas coisas. Eu quero convidar você para que nós possamos fazer a leitura que se encontra lá no livro de Atos, capítulo 5, versos 25 a 29, tá bom? Atos 5, versos 25 a 29, e a Bíblia que eu lerei está na Nova Versão Internacional. Diz assim o texto bíblico. Nesse momento, chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote. E lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem nesse nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Bem, meu irmão, eu quero, antes da gente entrar no texto propriamente dito, eu quero relembrar com você também, porque eu sei que a maioria conhece essa história do mestre, do aprendiz e do pássaro. Tá? Essa história ela é interessante, mas ela traz algumas coisas. Ela é simples, mas ela traz algumas coisas interessantes. Diz-se de um mestre que, na sua sabedoria, conhecia de todos os assuntos praticamente. E esse aprendiz, cada vez mais encantado com o seu mestre, né, fazia perguntas, questionava, perguntava para ele sobre absolutamente todos os assuntos, e ele ia ficando cada vez mais surpreso com a capacidade desse mestre de responder a todas as perguntas, os questionamentos. Até que passou de um momento em que esse aprendiz, ele, na realidade, ficou obcecado. E o desejo dele já não era mais tanto aprender assim com o mestre, mas sim pegar, encontrar algum erro no seu mestre. E aí começou a planejar e planejar, e nada do que ele planejava dava certo, nada do que ele resolvia dava certo, até que finalmente ele bolou o seguinte plano: eu vou pegar um pássaro vivo nas mãos e vou esconder nas minhas costas. E vou perguntar para o meu mestre: o que é que eu tenho nas mãos? Como sempre, ele vai responder: um pássaro. Esse homem sabe de tudo, né? Então ele vai responder isso. E aí eu vou fazer a segunda pergunta: esse pássaro está vivo ou ele está morto? Se o mestre responder que está morto, eu apresento o pássaro vivo. Se o mestre responder que ele está vivo, eu quebro o pescocinho do pássaro e apresento ele morto. E o aprendiz, então, feliz com essa solução para enganar, para, né, pegar o seu mestre nessa pegadinha aí, ele foi, então, conversar com o mestre e imediatamente: mestre, o que é que eu tenho nas mãos? E o mestre: um pássaro. E esse pássaro está vivo ou está morto? Ansioso ali para dar a sua solução. E a resposta do mestre foi: depende de você. A vida do pássaro depende de você, está nas suas mãos. Meu irmão, a nossa vida, a nossa caminhada aqui, ela é cheia de escolhas. Nós fazemos escolhas a todo momento. Chega no ponto que a gente nem se dá conta mais dessas escolhas. Por exemplo, a roupa que você está usando hoje, agora. Você escolheu. Não escolheu? Se você pôs uma calça, se você pôs uma bermuda, se você está de saia, se você está de vestido, se você está de vermelho, se está de roxo, de amarelo. Foram escolhas.
Você escolheu jantar antes do culto ou deixou para jantar depois? Você escolheu, né? Quem sabe a sua ansiedade já pelo final do culto aqui é pela janta que você tem preparado aí. Você escolheu. Você fez as suas escolhas. E você vai ter que fazer uma escolha agora. Presta atenção. Nesse instante, você vai ter que fazer uma escolha. Você vai escolher prestar atenção no que eu estou falando ou fazer as coisas que você tem aí na sua casa para fazer. Você vai ter que escolher me dar uma atenção um pouquinho maior ou, de repente, bater um papo com quem está do seu lado. Essa escolha é sua. Lá no templo a gente via, né? A gente olhava, a gente via as escolhas que eram feitas ali no templo. Daqui da internet não dá, né? Eu não consigo ver. Eu não, mas Deus está vendo o que você está fazendo aí, né? Deus está vendo as escolhas que você tomou nesse instante. Então, meu irmão, eu quero dizer para você disso, sobre escolhas. Mas antes de falarmos sobre escolhas propriamente ditas, eu quero falar com você sobre o propósito. E, de novo, eu quero ler com você o texto. Vamos ler de novo? Nesse momento chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-no ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote. Que lhes disse: temos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Muito bem, meu irmão, eu quero conversar primeiro com você, então, o seguinte: o Tiago está colocando aí para a gente, aí para você. Deus tem um propósito para a sua vida. Se você estiver com alguém aí na sua sala, ouvindo ou assistindo, eu gostaria que você dissesse para essa pessoa que está do teu lado aí, ó: Deus tem um propósito para a sua vida. Eu vou dizer para a Sarinha que está aqui do meu lado, aqui, ó: Deus tem um propósito para a sua vida, viu, filha? Está quietinha do lado aqui. Ela prometeu que não vai fazer barulho nenhum. Verso 25 desse capítulo 5 de Atos. Nesse momento, chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Então, meu irmão, eu quero pegar esse propósito aqui que Deus tem, que tinha para a vida dos apóstolos, para a vida dos discípulos, e tem para a gente hoje, e é geral para todo seguidor de Jesus. O propósito nosso é ensinar o povo. Ensinar o povo. Vamos dar uma relembrada no contexto aí desses eventos. Jesus havia morrido e havia já ressuscitado, tá bom? Ele já havia aparecido para os seus discípulos inúmeras vezes, e ele já tinha, então, transmitido a esses seus seguidores a responsabilidade da continuidade do ministério. O Espírito Santo, lá no capítulo 2 do próprio livro de Atos, já tinha sido derramado sobre os discípulos, sobre os seguidores de Jesus, já tinha sido manifestado de maneira sobrenatural. E então esses discípulos e apóstolos, eles estavam então aqui nas palavras aqui do sumo sacerdote, enchendo Jerusalém com esta doutrina, né? Ou seja, falando sobre Jesus, aquele Jesus que tinha vindo para salvar o ser humano, para levar o ser humano para o reino de Deus. O Jesus ressurreto. Eles estavam enchendo Jerusalém. E não apenas enchendo Jerusalém com a doutrina, ensinando e falando, eles estavam também fazendo o quê? Inúmeros milagres. Se você ler lá no capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 de Atos,
a sombra dos apóstolos, do Pedro, passando pelos enfermos, já realizava um milagre. Fantástico esse testemunho do que estava acontecendo. E não apenas a cura física, mas a libertação de vidas. Né? Então, esse é o contexto. É o contexto onde os apóstolos e os discípulos estavam no pátio do templo ensinando sobre Jesus. Meu irmão, quando a gente lê lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, o 18, 19 e 20, o texto ele diz assim, ó: então Jesus, aproximando-se deles, disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar a tudo o que, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. De novo, a gente vê o próprio Jesus aqui dando essa ordem para os seus discípulos. Ensinem, transmitam aquilo que eu transmiti a vocês. Então, meu irmão, minha irmã, o propósito de Deus para a vida do seguidor de Jesus Cristo é claramente ensinar acerca de Jesus Cristo. Acerca do Jesus que salva do pecado, que liberta do pecado, que transforma a vida, que muda a história, que muda a família, que faz uma revolução e traz uma revolução na vida do indivíduo, que capacita esse indivíduo a viver no céu para sempre com Deus. E esses apóstolos, esses discípulos, eles estavam o quê, então? Replicando esta mensagem. Eles estavam, na palavra aqui do sumo sacerdote, enchendo Jerusalém com essa doutrina. Desse Jesus que morreu, mas que ressuscitou. Desse Jesus que salva, que transforma e que liberta. De uma maneira geral, o propósito que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, meu irmão, minha irmã, para a vida da igreja, é ensinem as pessoas. Agora, alguém já disse aí que ninguém ensina o que não sabe, não é verdade? Ninguém dá aquilo que não tem. Então é fundamental, meu irmão, minha irmã, que eu e você, de fato, aprendamos e saibamos acerca desse Jesus. Porque além desse chamado geral para toda a igreja, para todos os discípulos, tem alguns chamados mais específicos, mais peculiares. Por exemplo, lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos 11 e 12, Paulo diz assim, lá para quando ele escreveu: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, além desse propósito geral que ele tem para todos nós, seguidores de Jesus, que é ensinar o povo, ensinar as pessoas acerca do próprio Jesus, Jesus também tem propósitos específicos para cada um de nós, chamados específicos para cada um de nós. Né? Alguns ele chama para ser professor de escola dominical de crianças, outros ele chama para dar aula para adolescentes, jovens, adultos. Alguns ele chama para o diaconato, outros para o presbiterato. Alguns eles chamam para missões transculturais, ou seja, deixa o país e vai para outros países. Outros ele chama para missões transculturais dentro do próprio país, vai pregar para índios, vai pregar para grupos étnicos com cultura diferente. Outros chamam para ser missionário dentro da sua própria casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança. Então, Deus tem um propósito específico para todos nós. Mas, de novo, meu irmão, eu quero que você preste atenção nisso. Ninguém dá o que não tem.
ninguém ensina o que não sabe. Se eu fosse agora falar sobre informática, meu irmão, a história não seria das melhores. Por quê? Porque eu sou um usuário na área da informática. Eu sou um usuário. Eu não tenho conhecimento para ensinar. Agora, eu e você somos chamados a conhecer desse Jesus. E conhecer cada vez mais profundamente, com cada vez mais intensidade, cada vez mais um relacionamento mais próximo a esse Deus, a esse Jesus. Pois só assim nós vamos poder cumprir esse propósito que Deus tem para a vida da gente, que é ensinar o povo, que é falar dele para as pessoas. Pensa nisso, tá bom? Pensa nisso. Outro ponto que eu vejo também nesse texto é o seguinte, ó. O propósito de Deus, no 1 a gente vê que a gente tem um propósito, né? Deus dá um propósito para a gente. Deus quer que a gente faça algo com a vida da gente. Agora, no ponto 2, eu quero dizer para você o seguinte, esse propósito que Deus nos dá, ele será confrontado. Meu irmão, o inimigo, Satanás, ele não fica quietinho, vendo a igreja agir, vendo a igreja trabalhar, vendo você pregar. Ele vai levantar oposição a isso. E, de novo, eu quero ir nesse texto que a gente leu aqui de Atos 5, o verso 25, mesmo verso 25. Se no primeiro ponto a gente enfatizou o ensinar o povo, no segundo ponto agora eu quero enfatizar a questão de estavam na prisão. Ó, nesse momento chegou alguém e disse, os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio, ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão, né, junto com os guardas, trouxe os apóstolos. A gente vê no 26 que eles trouxeram sem violência, né, com medo de serem apedrejados. 27, verso 27 diz assim, tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote. Tudo isso, meu irmão, minha irmã, tudo isso você que está me assistindo, é oposição organizada, declarada de Satanás contra o propósito que Deus colocou para os seus discípulos, para os seus seguidores. E o verso 28, o que é que o sinédrio, o sumo sacerdote falou para eles? Não lhes disse, demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome? Satanás não quer que esse nome seja ensinado. Ele não quer que os valores do reino sejam transmitidos, nem que sejam vivenciados na sua vida, na sua família. Ele não quer isso. Ele quer que a gente deixe de lado. Então, declaradamente, ó, nós não demos ordens expressas para que vocês não ensinassem nesse nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e querem nos tornar culpados do sangue desse homem. Então, o que o sinédrio, o que a liderança religiosa queria? Que parassem de ensinar o povo. Enquanto Deus quer que ensine o povo acerca de Jesus, o inimigo quer que a gente pare de falar de Jesus para o povo, para as pessoas. Se o propósito de Deus é que nós falemos, o propósito do inimigo ou as objeções que ele vai levantar é para que a gente pare de falar. Se a gente olhar um pouquinho antes, no capítulo 4 do mesmo livro de Atos, eu quero sugerir que você leia Atos, que é um livro muito interessante, tá? Mas esses 2 capítulos aqui, foca neles, ó. Capítulo 4, verso de 1 a 3, diz o seguinte, enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. E eles estavam muito perturbados, olha que interessante, eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Olha só, o anunciar, o proclamar, falar daquilo que Deus nos chamou para fazermos, isso faz o quê? Perturba o inimigo, irrita o inimigo, e ele vai se levantar contra.
Verso 3. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. E não só colocaram eles na prisão, não só prenderam os dois, mas proibiram expressamente eles de falarem. Verso 17 diz assim: todavia, para impedir que isso se espalhasse ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Olha só a oposição que o inimigo levanta contra o propósito de Deus. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Meu irmão, o que eu aprendo quando eu leio essa história? Porque isso é o registro da história. Eu aprendo que todo propósito que Deus entrega para os seus seguidores, todo propósito, toda ordem de Deus, ela vai receber oposição do inimigo. Tem muita gente que não se dá conta de que nós vivemos em uma guerra. Tem muita gente que ainda não se deu conta que nós vivemos uma batalha. Uma guerra que é espiritual, que ela é travada nas regiões celestiais, como o apóstolo Paulo disse. Uma guerra que não depende do que eu tenho, do que eu posso fazer ou não, mas que depende daquilo que Deus me dá, da capacitação que vem do Senhor, das armas que vêm do próprio Deus. Paulo fala isso mais para frente, né, do equipamento para essa batalha. Então tem muita gente que não se dá conta disso. E o que o inimigo quer para a minha vida e para a sua vida é que nós paremos de ensinar sobre Jesus. No texto histórico aqui de Atos, o que acontece? O Sinédrio, os saduceus, o capitão da guarda, os próprios guardas, eles fizeram de tudo para quê? Para que os discípulos, para que os apóstolos parassem de falar e de ensinar sobre Jesus. Nós, pela graça e misericórdia de Deus, vivemos em um país onde nós temos liberdade religiosa. Ainda temos liberdade religiosa. Mas você, por termos liberdade religiosa, não pense que o inimigo não se levanta contra esse propósito. Não ache você que o inimigo está quietinho assistindo a igreja trabalhar, a igreja ministrar, falar sobre Jesus, e ele está quietinho. Não pense isso, não tenha essa ilusão. Por quê? Porque o diabo, ele está agindo. Agora, Satanás, como um ser inteligente que é, e muito inteligente, astuto, ele muda as estratégias dele. Se Satanás aparecer na sua frente do jeito que ele é, né, e vamos fazer aquela pintura típica de Satanás da Idade Média, perna de bode, rabo com ponta, vermelho, chifrudo, com o tridente na mão, aquela imagem clássica da Idade Média, se ele aparecer desse jeito, meu irmão, ou você olha ali, você percebe que é ele, você já repreende no nome de Jesus, ou se a sua fé não for suficiente, você cai fora. Muda de calçada. Mas você sabe que o inimigo está ali. Agora, o diabo, ele é inteligente. Ele não vai aparecer desse jeito para você. Ele não vai aparecer com toda essa imagem que a gente tem dele. Ele vai aparecer e vai colocar oposição para a gente de várias maneiras. E a dos nossos tempos, sabe qual é? O trabalho. Eu não estou falando mal ou contra o trabalho, tá bom? Mas nós estamos tão envolvidos com as nossas atividades seculares que nós mal temos tempo
para ler a Bíblia, para orarmos, para estarmos com os nossos filhos, ensinando a eles sobre Deus e sobre a Bíblia. A gente corre atrás de dinheiro, a gente quer comprar coisas. Nós vivemos em uma época do consumo, onde ter um celular só não é o suficiente. Eu preciso ter o melhor celular. E ter um só celular também não é suficiente, eu preciso ter 2 celulares. Um celular só, 2 celulares não basta. Eu preciso de um tablet, eu preciso de um notebook, eu preciso. Olha que interessante. Nós acabamos sendo envolvidos de tal maneira que nós acreditamos piamente que nós precisamos dessas coisas. Claro que com elas muito facilita, não é verdade? Muitas coisas facilitam com elas. Mas a gente acaba dando um valor a essas coisas muito, muito, muito maior do que aquilo que de fato interessa. Aquilo que de fato é o propósito de Deus para as nossas vidas. De novo, eu vou entrar num assunto que talvez você vá falar, ih, o pastor vai falar de novo disso. Mas eu vou falar de novo disso. Quer ver? Quanto tempo você gasta por dia no WhatsApp, no Facebook, no Instagram e outras mídias? Você já parou para fazer essa contagem? Faça isso. Tente analisar isso. Mas, para a gente ler a Bíblia, a gente não tem tempo. Para a gente orar com o marido, com a esposa, o dia está muito corrido. Para falar aos nossos filhos acerca da palavra de Deus, eu não consigo. Eu não consigo. É muito difícil. Meu irmão, eu estou chocado. Eu estou chocado com algumas coisas que eu tenho visto nesses dias. O ser humano tem tempo para tudo. Para tudo. Até aquele novo aí, negócio chinês, aí, essa nova mídia chinesa, aí, que eu esqueci o nome. Vou perguntar para a Sara o que ela sabe. Qual que é, Sara? Hã? Ó, Thiago, é melhor você me falar aqui, que ela está com vergonha. TikTok. TikTok. Gente, como eu recebo no WhatsApp filminho desse TikTok. A gente tem tempo para tudo isso. Tudo isso. Mas a gente não tem tempo para os filhos, não tem tempo para o marido, para a esposa, não tem tempo para Deus, não tem tempo para oração, não tem tempo para a Bíblia. Nós passamos um ano praticamente aqui e 7 meses nós estamos, por assim dizer, nessa questão da pandemia. Ficamos muito tempo em casa, outros mais, outros menos. Mas quem que aproveitou para ler a Bíblia? Quem que aproveitou para, de fato, entender aquilo que Deus tem para nos dizer? E aí vem aquela grande questão, né? Aquilo que eu falei. A gente acaba não tendo o que oferecer, não tendo o que ensinar para as pessoas. A gente precisa de tudo, mas a gente acaba não fazendo nada daquilo que Deus manda. Sabe qual é um dos grandes desafios da nossa igreja hoje? É manter o compromisso que os irmãos tiveram com os missionários que estão em outros países. A gente precisa que isso seja cobrado. A gente se organiza em tantas coisas, mas nisso a gente não consegue se organizar. Não é verdade? E quando eu digo isso, eu estou falando de todos nós, hein? Eu não me isento de tudo, não. Porque eu estou nesse barco em muitas coisas, meu irmão, minha irmã. Agora, nós vamos mudar. Nós vamos ter uma outra pegada. Porque se a gente continuar desse jeito, não dá. Olha, Deus nos dá propósitos gerais e específicos. Nós sabemos que vamos enfrentar oposição do inimigo com relação a esses propósitos de Deus na vida da gente.
E o que é que vai nos dar o rumo certo? São as escolhas que nós fazemos. Aí eu quero entrar aqui no terceiro aspecto desse texto. Verso 29. Depois que os apóstolos foram confrontados, falaram tudo para ele, qual foi a fala do Pedro? Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Meu irmão, nós estamos diante de escolhas. E qual é a escolha certa que nós vamos tomar? O Pedro aqui, nesse registro histórico que nós temos aqui no livro de Atos, ele tomou a escolha certa. Antes convém que a gente obedeça a Deus do que aos homens. E meu irmão, minha irmã, nós fazemos escolhas, nós temos que tomar escolhas a todo momento. Eu aqui, nesse instante, estou fazendo algumas escolhas, mexo no mouse, eu mexo no outro, mudo aqui, eu mudo para lá. Você aí, na sua casa, também está tendo que escolher. Presta atenção no pastor ou vou botar a pizza para assar? Presta atenção no que o pastor está falando ou preciso resolver o assunto com o meu parente que está aqui me visitando, estamos assistindo junto? Eu já falei, a gente faz escolha a todo instante. A gente escolhe se põe calça, se põe bermuda, se põe vestido, se põe saia, se usa amarelo, se usa verde, se toma refrigerante ou se vai tomar água, se vai comer um arroz integral ou lasanha. A gente toma essas escolhas. E essas escolhas, aparentemente, não afetam muito a vida da gente, né? A gente toma uma escolha simples. Mas a gente também tem escolhas muito importantes que a gente tem que tomar. Eu vou trabalhar ou eu vou estudar mais para me aprimorar nisso, se for possível? Eu vou escolher uma loira, uma morena, uma negra, uma japonesa, uma italiana? E o contrário também vale. Eu quero um loiro, um moreno, um negro, um japonês, um italiano. São escolhas mais sérias, né? Que dizem respeito a relacionamentos. Vou fazer enfermagem ou vou fazer computação? Vou obedecer ou vou desobedecer a Deus? Há, então, escolhas que a gente faz cotidianamente e às vezes a gente nem pensa nessas escolhas. Já outras implicam e têm muito mais peso na vida da gente. Qual é a escolha certa? Já parou para pensar nisso? Eu acho que o grande desafio da gente é esse, né? Quais são as escolhas certas? E como é que a gente sabe quais são as escolhas certas? Eu quero compartilhar com você um texto, e ele se encontra lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, está no capítulo 6. Tá? Você vai abrir depois, você marca aí na sua Bíblia, você vai depois dar uma lida em tudo isso que o Paulo escreve lá. Nesse capítulo 6, o Paulo está tratando de alguns assuntos com a igreja de Corinto, alguns assuntos bem específicos, tá bom? Por exemplo, aqui no capítulo 6, do verso 1 ao 8, o Paulo fala de um problema específico que a igreja de Corinto estava passando. Ou seja, haviam irmãos dentro da comunidade de Corinto que estavam com problemas entre eles, e eles não conseguiram resolver e foram buscar um juiz externo. Ou seja, um irmão entrou na justiça contra o outro. Era isso que estava acontecendo, né? E o Paulo fica indignado com isso. Ele fala, o quê? Vocês não sabem que nós, Igreja de Cristo, nós vamos julgar os anjos? Vocês acham que nós não temos capacidade de julgar os problemas? Por que vocês não escolheram, não elegeram um juiz entre vocês? E por que vocês não aceitaram, então, a decisão desse juiz para tratar do problema de vocês? Vocês precisam ir buscar um juiz de fora, alguém que não é da comunidade, que não tem os valores, que não tem os princípios. Paulo trata, então, dessa questão. Do verso 13 ao verso 20, ele trata muito da questão da imoralidade sexual que estava acontecendo no meio da igreja. Ele fala muito disso. Mas logo que ele trata dessa questão da disputa judicial que estava havendo, do verso 9 ao 12,
Olha só que coisa interessante, que trecho interessante tem aqui. Então, Paulo vinha todo desenvolvendo aquela questão do tribunal externo, da briga externa, e aí o Paulo, no 9, de repente, ele para de falar dessa questão judicial, e ele começa a dizer o seguinte, ó, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Olha só o que Paulo está falando. Assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei que nada me domine. Ou em outra versão, tudo me é lícito. Né? Uma versão mais clássica, mais tradicional. Poxa, o que Paulo está falando aqui no verso 12? O que ele vem com essa conversa? Meu irmão, ele vem tratando de assuntos e, de repente, aqui ele está dizendo o quê? Ele está falando sobre o quê? Sobre escolhas. Ele está falando sobre escolhas. E ele vai continuar depois falando da imoralidade sexual e também trata de escolhas. Peraí, nós estamos conversando isso e a pergunta que eu fiz então foi como saber o que é certo e o que é errado? Não é verdade? Como saber se a escolha que eu estou fazendo ela é certa, ela agrada a Deus ou ela não agrada a Deus? Minha irmã, nós vamos ter que ler, e você e eu vamos ter que ler esse capítulo 6 aqui muitas e muitas vezes, para a gente entender, compreender a amplitude disso daqui. Nós não estamos falando hoje sobre salvação, tá bom? Não estamos entrando nesse mérito de salvação, tá? Sobre graça, sobre eleição, sobre predestinação, não estamos entrando nisso. Nós estamos entrando e falando das escolhas que os discípulos e os seguidores de Jesus podem fazer. Qual a escolha certa? Qual é a opção certa? Quantas escolhas você realizou hoje? Você já parou para pensar? Quais foram os fundamentos e os propósitos que você baseou essa sua escolha? Você baseou na sua própria vontade? Ah, hoje eu estou afim. Ah, eu não estou afim de ir na igreja hoje, não. Ah, eu não vou assistir a igreja hoje, não. Eu estou afim de dar uma volta lá na pedreira do Chapadão, vou tomar um sorvete lá na Sergel, aquele sorvete maravilhoso que tem lá. Ah, vai ficar difícil voltar na hora. Foi essa a escolha que você fez? Essa escolha foi baseada no quê? Foi baseada nos propósitos que Deus tem para as nossas vidas, seja o geral, seja o específico, ou essas escolhas foram baseadas na sua vontade, no seu egoísmo? Né? Egoísta é aquele que faz as coisas só pensando nele, né? E acha que o mundo ainda gira ao redor dele. Eu quero ler 2 textos rápidos para você. Tiago 1,15. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Não tem sabedoria? Não sabe o que fazer? Peça para Deus. Deus, o que eu faço? Pego a lição, pego o que foi passado da escola dominical, ou peço um texto da Bíblia e sento aqui e ensino para o meu filho, invisto um tempo com ele aqui, ou vou conversar com os meus amigos no WhatsApp? Se você tem dúvida disso, peça sabedoria a Deus. Deus, o que é mais importante? Eu entrar no Facebook? Eu entrar, compartilhar fotos, coisinhas que eu estou fazendo, filminho no TikTok?
Ou é sentar com meu filho, com meu marido, com a minha esposa e orar, ler a Bíblia? O que é mais importante? Se você tem dúvida, pergunte para Deus. Olhe também para as escolhas que você faz e pense nas consequências que tem. Esse é o ponto que eu vou entrar um pouquinho mais tarde, um pouquinho mais para frente. Confie no Senhor, está lá em Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça ao Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Meu irmão, está diante da gente. Para você fazer a escolha certa, o pastor Hamilton falou hoje de manhã. Pastor Hamilton falou hoje de manhã. Deus nos deu o manual. Que manual é esse? A Bíblia. Se eu não leio a Bíblia, eu não sei como que eu tenho que fazer, do jeito que eu tenho que fazer. E aí eu vou começar a fazer as escolhas e vou começar a tomar as decisões do meu jeito. Meu irmão, rapidamente, anota aí. Se encha da palavra de Deus. Se encha da palavra de Deus. Pastor Gerson já comunicou com a gente aqui um estudo científico que demonstrou que quanto mais vezes eu leio a Bíblia, durante o dia, né, durante a semana, mais facilidade eu tenho, mais clareza eu tenho nos meus pensamentos, no meu raciocínio com relação às coisas que eu tenho que fazer ou deixar de fazer. Estava conversando com alguém outro dia, falou assim, pastor, é muito difícil durante a semana, eu tenho muita dificuldade de ler a Bíblia. Então eu tenho aquele programinha lá que vai me dando para ler 3 capítulos por dia, para no final do ano ter lido a Bíblia toda. Aí o que eu faço? No sábado e domingo eu leio tudo. Então ele vai estar clicando lá dentro do programinha, ele vai estar em dia, né? No sábado e domingo. Eu falei, meu amigo, faz o seguinte, meu irmão. Faz o seguinte. Tudo a comida que você tem que comer durante a semana, junta tudo no sábado e no domingo. Não come durante a semana, não. Junta lá o arroz, junta o feijão tropeiro, o bife a cavalo, vai juntando lá. 5 bifes de almoço, 5 de janta, ovo, salada. Não come, não. Vai juntando tudo para o sábado e para o domingo. Vê o que vai acontecer. Ah, pastor, mas é diferente. É diferente no quê? É diferente do quê? Se você deixar de comer 1, 2, 3 dias, você vai ter fome, vai ficar fraco e seu corpo não vai responder bem, né? Não vai enfrentar bem as dificuldades. É a mesma coisa. Tem muita gente que não sabe o que fazer porque não lê a Bíblia. E não lendo a Bíblia, vai seguir o quê? Vai seguir o que achar que tem que seguir. Agora, lê a Bíblia todo dia. Experimenta ler a Bíblia todo dia. Experimenta orar todo dia. Você vai ver o que vai acontecer com você. Se encha da palavra, meu irmão, minha irmã. Mas se encha diariamente. Não deixe para fazer isso no final de domingo, no final de semana, não. Desligue-se. Deixa de lado aquelas coisas que todo mundo fala que é assim. Ah, todo mundo faz desse jeito, todo mundo faz daquele jeito. Deixa a tradição de lado e faça a vontade de Deus. Aprenda a ouvir conselhos. Aprenda a ouvir conselhos de gente que preocupada com você. Aprenda a ouvir conselhos. Mas escute de verdade. Gente que está preocupado com você, com a sua saúde espiritual, com a sua família. Ouça o conselho e cumpra, né? Porque não adianta, né, a gente, de repente, perguntar as coisas e não fazer. Penúltimo ponto, meu irmão, eu quero compartilhar com você. Toda escolha tem consequência ou consequências. Atos 5:40. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. O que aconteceu aqui com Pedro, com os apóstolos? Estavam no Sinédrio, foram questionados, eles deram essa resposta para o Sinédrio, antes convém obedecer a Deus do que aos homens, e o Sinédrio começou já a se organizar para fazer o quê? Estava pensando em fazer a mesma coisa que fizeram com Jesus. Aí veio Gamaliel,
Falou, olha, gente, não vamos fazer isso. Olha, lembra? Surgiu Tedas, surgiu fulano, surgiu Beltrano. E olha, eles todos se diziam seguidores de Deus, profetas e tudo mais. E o que aconteceu? Eles morreram, os seguidores dele desapareceram, acabaram. Vamos fazer a mesma coisa com esses aí. Por quê? Porque se não forem de Deus, vai acabar que nem os outros. Agora, se forem de Deus, e nós estivermos nos opondo desse jeito a eles, nós estaremos lutando contra Deus. O Gamaliel disse isso. E aí o que aconteceu? O Sinédrio falou, tá bom, beleza, vamos deixar eles ir. Mas antes, o que eles fizeram? Açoitaram os apóstolos. Desceram o rei neles. Bateram neles. Depois ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus. E deixaram eles embora. Meu irmão, toda escolha que nós tomamos, ela tem consequência. Os apóstolos fizeram uma escolha aqui. Convém obedecer a Deus do que aos homens. Nesse episódio aqui, eles apanharam, foram açoitados. Foram açoitados. Lembra daquelas escolhas que eu falei um pouquinho antes ali? Por exemplo, refrigerante ou água? Parece uma decisão, uma escolha boba, não parece? Mas toma só refrigerante para você ver o que acontece. Toda vez que você tiver sede, em vez de você tomar água, toma só refrigerante, você vai ver o que acontece. Quando tiver frio, usa a bermuda ou usa a saia. Você vê o frio que você vai passar. Toda escolha que nós fazemos, elas têm consequências. Todas. Durante essa pandemia, eu tenho certeza que você tomou várias decisões, que você fez várias escolhas. Presta atenção, meu irmão. Escuta aqui, ó. Oi, presta atenção. Todas elas trarão consequências para você e para sua família. Às vezes para a tua igreja. Se você escolheu, por exemplo, não ensinar o seu filho, não passar para o seu filho as lições que você recebia, seja lá qual for a razão, hein? Eu não vou nem estar no mérito disso, eu não vou discutir com você. Mas se você tomou essa decisão, se prepara, que você vai ter consequência. Sabe o que seu filho vai dizer para você? E agora eu estou falando dos pequenininhos, tá bom? Assim, da idade da Sara, um pouquinho para baixo. 12 anos para baixo aí, né? Os grandões também, mas vamos ficar com os pequenininhos aqui. Eles não vão querer mais conversar, não vão querer mais saber disso, não. Sabe por quê? Ah, porque é chato, pai, mãe. É chato. O YouTube tem tanta coisa interessante para a criança, na verdade. Tanta coisa gostosa, bonitinha. Musiquinhas que grudam na cabeça da gente. Eu não sei onde eu ouvi a última, mas tem aquela lá assim. Baby Shark Chururu. Baby. Isso não sai da minha cabeça. Eu tenho 53 anos, meu. Eu não lembro onde eu vi isso. E eu tô aí com uns 3, 4 dias com esse negócio na minha cabeça. Toda hora que eu falo de musiquinha, isso pulula na minha cabeça. Agora, você imaginou seu filho aí vendo, assistindo, jogando o que ele quer na internet? Você vai ter consequências, meu irmão. Você vai colher essas consequências. Se você não leu a Bíblia para você, para o seu crescimento, você vai ter consequência. E aí você vai ter cada vez menos vontade de ler a Bíblia, cada vez menos vontade de orar. E aí depois a gente não entende o adultério, a gente não entende as pessoas que abandonam a igreja, a gente não entende porque o presbítero bateu na esposa, a diaconisa desceu a enxada no marido. E ninguém entende essas coisas.
mas nós vamos nos afastando de Deus, colocando Deus para fora das nossas vidas, da nossa família, e nós vamos pagar, porque todas as nossas escolhas trazem consequências para a vida da gente. Hebreus capítulo 11 é a chamada galeria da fé. Verso 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A partir do verso 35, e eu vou falar aqui, são de algumas consequências. A gente gosta muito de falar do Abraão, o pai da fé, né, do Jacó, né, Davi. Mas eu quero ler aqui algumas pessoas que sofreram as consequências da escolha que fizeram em seguir a Deus incondicionalmente. Tá? Não negociaram a fé, não negociaram os valores, não negociaram os princípios. E olha a consequência dessas escolhas. Verso 35. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram ser libertados para poder alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Na vida, né? Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Meu irmão, nós vivemos, e agora aqui eu quero trazer essa questão da aplicação para a vida da gente, né? A gente olha para esse texto e é bacana, a gente vê a história, mas e daí? Eu não sei quantas e quais foram as escolhas que você fez, que você já realizou, que você fez hoje. Eu não sei se você escolheu ficar sentadinho na sua sala, prestando atenção na palavra, ou se de repente você escolheu ir lá para a cozinha. Eu não sei se você escolheu ficar quietinho, não atrapalhar quem está aí do teu lado, ou se você escolheu conversar. Eu não sei. Mas olha, você vai arcar com as consequências. Todas elas, todas as nossas escolhas produzem algum tipo de consequência na vida da gente. Mas eu quero terminar assim com uma palavra de muita esperança. Sabe por quê? Porque às vezes a gente está fazendo escolha tão errada na vida da gente, a gente está batendo tanta cabeça, a gente está fazendo tanta besteira e acha que não tem mais solução, acha que não tem mais jeito. Mas eu quero te dar uma escolha hoje. Faça a escolha certa. Primeira carta de João, capítulo 1, 9, diz o seguinte, é um texto que a gente conhece bastante, mas ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meu irmão, minha irmã, você que já fez tanta besteira na sua vida, fala hoje assim para Jesus: eu quero pedir para o Senhor que o Senhor perdoe meu pecado. Que o Senhor me ajude a retomar o caminho, a caminhada contigo. Faça essa escolha agora. Faça esse pedido hoje. Peça para o Espírito Santo fazer isso na sua vida. Eu quero encerrar orando por você, que quer fazer essa reconciliação com Deus, que quer retomar o caminho. Você sabe o que você tem que fazer. Você sabe o que você deveria ter feito, mas você não fez. Você não fez. Mas hoje, agora, você tem a chance de retomar essa tua caminhada com Deus. Baixa tua cabeça.
Fecha os teus olhos. Deus bendito, obrigado, porque o Senhor é um Deus de misericórdia e de perdão. Obrigado porque a tua palavra é muito clara. Obrigado porque se nós buscarmos o Senhor, se nós confessarmos a ti o nosso pecado, o nosso erro, o Senhor não apenas nos perdoa, mas o Senhor, ó Deus, restaura a justiça nas nossas vidas. O Senhor nos restaura a tua presença. O Senhor nos restaura na caminhada com o Senhor. Perdoa as escolhas erradas que fizemos e que nos afastaram do Senhor. Perdoa as escolhas, ó Deus, que nos levaram longe do Senhor. Perdoa as mentiras. Perdoa, Senhor, o adultério. Perdoa, Senhor, o roubo. Perdoa, Senhor, o furto. Perdoa, Senhor Deus, a fofoca. Perdoa, Senhor Deus, tudo o que fizemos que entristeceu o Senhor. E restaura-nos a tua presença. Restaura-nos na caminhada com o Senhor. Venha caminhar conosco, ó Pai, porque se o Senhor não caminhar conosco, não vale a pena. Perdoa o nosso pecado, ó Deus. É a oração que eu faço pela vida de cada um desses irmãos e irmãs, de cada um desses que estão assistindo. Que aonde eles estiveram agora, nesse instante, que eles experimentem a tua presença, a presença que restaura, presença que cura, presença que muda, que transforma e que consola. Faça-se presente na vida de cada um desses que estão assistindo. Deus, consola o coração da tua filha que perdeu o pai ontem de Covid, ó Deus. Consola o coração da Emily, de toda a sua família. Leva o teu consolo, pois só a tua presença, o teu Santo Espírito é que de fato pode consolar a cada um de nós. Nós oramos gratos por amor de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Pastor Gerson. Obrigado, pastor Itamar. Obrigado pela palavra do Senhor. Obrigado pelo desafio da palavra nessa noite. Que nós realmente possamos fazer as nossas escolhas da nossa vida, dia a dia, segundo a vontade do Senhor. Que a gente ande segundo o querer do Senhor. As nossas escolhas só serão certas, corretas para a nossa vida, quando elas forem feitas de acordo com aquilo que Deus quer que a gente faça. Que Deus nos abençoe e nos ajude a fazer as escolhas certas na nossa vida. Meu irmão, não desligue ainda, espera um pouquinho, eu vou passar os avisos rapidinho, depois nós vamos estar conversando com você a respeito do nosso retorno, tá bom? Eu quero falar para você do nosso WhatsApp, se você quer entrar em contato com nós, com os pastores, com a igreja, quer trazer o teu pedido de oração ou qualquer outra situação, você pode procurar o nosso WhatsApp que está aí na tela, né? O 99119-2581, tá bom? Também quero avisar os irmãos que têm colaborado com os alimentos. Isso tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. O Ministério de Ação Social e Diaconia tem distribuído cestas básicas para muitas pessoas que estão necessitadas. E você pode continuar trazendo o seu alimento, o seu mantimento, às quintas-feiras, lá na igreja. A diaconisa Ivani, ela vai estar lá das 13 às 17 horas para recolher o teu mantimento. Se você não pode nesse dia, entre em contato com algum diácono, alguma diaconisa, e eles irão até a tua casa para fazer o recolhimento do teu mantimento. Também quero avisar os irmãos da igreja que têm responsabilidade como membros da igreja quanto aos dízimos, quanto às ofertas, que você continue sendo fiel nos seus compromissos, faça isso através dos caixas eletrônicos, através de transferência bancária,
não esqueça nunca de enviar para o Marcelo o seu extrato ou o seu comunicado, que você fez um depósito para que ele consiga identificar corretamente isso, tá bom? Agora, se você não tem como ir ao banco, fazer isso, pode procurar o Marcelo, pode procurar um dos pastores da igreja, nós daremos um jeito de passar na tua casa e coletar o teu dízimo, a tua oferta, tá bom? Quanto ao nosso tempo de oração, nós chamamos de relógio de oração. A igreja tem tido uma oportunidade de estar orando durante todo esse tempo, durante esses 7 meses nós temos orado, das 6 da manhã às 24 horas do dia. Cada irmão tem um horário de oração. Você continue sendo fiel ao seu horário de oração. Esteja orando pelos motivos que têm sido levados até você através das redes sociais. Não deixe de orar. Se por acaso você quer participar desse movimento e ainda não faz isso, procure a Andréia. A Andréia vai encaixar você em algum horário. E se você, por acaso, se esqueceu do teu horário, está meio confuso, também fale com a Andréia, ela vai te dar a direção que você precisa. Por fim, eu quero que você compartilhe essa live. Nós, todo domingo, temos feito isso, já fazem 7 meses que fazemos isso, e o sucesso disso, o sucesso que eu digo é mais pessoas estarem ouvindo, participando, ouvindo a palavra do Senhor, é a tua participação, é você estar compartilhando essa live com mais pessoas, com seus contatos, com as pessoas que são seus parentes, seus amigos, seus grupos que você participa, e aí mais pessoas vão poder estar participando conosco. Faça isso, tá bom? Agora, irmãos, eu queria convidar para participar desse momento aqui o pastor Itamar, que esteve trazendo a palavra para nós nessa noite. Ele vai estar participando deste momento de explicações, sugestões, orientações quanto ao retorno à igreja. Também nós vamos estar participando com a presença do nosso irmão Douglas. O Douglas ele foi nomeado pelo conselho uma comissão composta de 2 diáconos, 2 presbíteros e 2 irmãos da área de saúde para prepararem o protocolo, o procedimento para nós usarmos para o retorno. E o Douglas foi o responsável por essa comissão, então ele vai estar participando conosco, e também o presbítero Marcelo, que foi um dos presbíteros representantes do conselho junto a esta comissão. Eu queria chamar esses irmãos para estarem conosco e nós estaremos, vou passar inicialmente a palavra para o pastor Itamar, ele vai estar falando com os irmãos e vai estar dando direcionamento dessa conversa com vocês. Pastor Itamar, é contigo, meu irmão. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Gerson. Estamos aqui juntos, então, para que nós possamos falar, então, do nosso retorno presencial, né? Como o pastor Gerson já falou, nós iremos retornar no 1º de novembro, né? No domingo 1º de novembro, tá? Dia de ceia, inclusive, né? Eu havia falado que nós iríamos retornar no domingo que vem, mas você vai entender um pouquinho mais depois com a palavra do Douglas e do Marcelo aí, as questões das nossas limitações de quantidade de pessoas. E não apenas por isso, mas nós precisaremos manter, então, o quê? A qualidade da nossa live, né? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos ter essa semana aqui para pegar todos os nossos equipamentos, voltarmos para a igreja, montarmos tudo lá, para que a gente possa, então, a partir do 1º de novembro, fazer essa transmissão, continuarmos com a transmissão online e também presencial, tá? Então, no domingo que vem, nós será o nosso teste, por assim dizer. Nós estaremos todos na igreja, todos pastores, equipe de som, não teremos ninguém ainda assistindo, tá bom? E de lá nós vamos fazer esse teste, porque nós precisamos contratar uma internet para a igreja,
precisamos melhorar alguns aspectos dos nossos equipamentos. E agora, nessa retomada, a gente vai ter que também reajustar algumas coisas. Então, no domingo que vem, será o teste dos nossos equipamentos. Faremos a nossa transmissão, tanto da manhã quanto da noite, já lá da igreja. Então, o ambiente já será a igreja, para que no 1º de novembro, domingo 1º de novembro, então tenhamos a transmissão online com a mesma qualidade que nós temos hoje, junto com o número de irmãos presencialmente, tá bom? E do número de pessoas presencialmente, eu vou deixar o Douglas falar um pouco, o diácono Douglas falar a respeito dessa quantidade de pessoas para a gente ir batendo um papo aqui, tá bom, Douglas? Então vamos falando aqui, vamos conversando, e qualquer coisa a gente vai entrando aqui um na fala do outro aqui para a gente ir esclarecendo e se esclarecendo, tá bom? Douglas, fala aí. Show de bola. Boa noite, pastor Itamar. Boa noite, pastor Gerson. Boa noite, presbítero Marcelo. Boa noite, igreja. Que alegria estar conectados aqui com vocês. Seguinte, a comissão de retorno, né, como o pastor Gerson disse, é formada por 2 diáconos, eu, Douglas, e a Marielle, 2 presbíteros, Adilson e Marcelo, e 2 profissionais da área da saúde, que é a Eliana e a Kelly Empossado. Essa comissão ficou responsável por analisar, fazer um mapeamento em toda a igreja para ver as nossas necessidades e também analisar também as diretrizes tanto do presbitério, tanto da Prefeitura Municipal de Campinas. E assim, foi muito difícil ontem que a gente fez as medições da igreja para ver quantos membros a nossa igreja comporta, né? Respeitando sempre 60% da capacidade, que é o que diz a Prefeitura Municipal de Campinas, e 1,5 metro. A nossa igreja, teoricamente, seriam 70 irmãos, né? Com a quantidade que temos hoje. Porém, não respeitar esse 1,5 metro. E fazendo todas essas medições, fazendo todas as marcações na igreja, chegamos no total de 39 lugares, né, dentro da igreja, disponibilizado para os irmãos e para as pessoas que vão trabalhar para o culto. E assim, para a qualidade da live poder ocorrer tudo certo, porque teremos parte dos irmãos da igreja lá presencialmente, parte online, sobrarão apenas 27 lugares disponíveis para a igreja. E assim, para você reservar isso daí, vai ser feito via aplicativo. E vale lembrar também que pessoas de grupo de risco e crianças é recomendado que não vá, não é obrigatório. E assim, lembrando, grupo de risco, idosos, hipertensos, obesos, diabéticos e pessoas com problemas respiratórios. Então, não é proibido, irmãos, vale lembrar isso daí. Não é proibido, é apenas recomendado que você não vá ao culto, tá bom? Fica aí a decisão de cada um. Ok, pastor? É uma recomendação mesmo que a gente gostaria muito que todas essas pessoas que fazem parte desses grupos levassem a sério, né? Nós estamos aí há 2 meses, quem sabe, de um início de vacinação, né? De repente, a gente quer desafiar você a cumpra, aceite esse desafio, continue na sua casa, acompanhe o culto online, faça esse esforço, principalmente você que é de risco. Você pode falar assim, pastor, mas eu estou indo não sei aonde, tem gente que frequenta não sei o quê. Olha, meu irmão, minha irmã, o que a gente faz por aí, tá bom, a gente não pode muito, né, pegar no seu pé, a gente quer que você se preserve, que você cuide da sua saúde. A preocupação é nossa, em primeiro lugar, é realmente com a saúde. A gente tem uma cisma aí, que no Brasil, infelizmente, a gente só sabe a real situação das coisas, né, da realidade que a gente está, depois das eleições. E para complicar a questão da pandemia, nós temos eleições aqui no Brasil. E a gente sabe que há uma manipulação descarada, a gente já viu isso em vários outros momentos do nosso país, onde se acaba se manipulando informações e tudo mais em detrimento de algum propósito, de alguma condução que os políticos queiram, né? Então, a gente só vai entender, de fato, essa questão de pandemia
quando depois da política. A gente tem acompanhado, e eu tenho certeza que você também, a questão na Europa, né? A segunda onda de contaminação, e a gente viu aí que é assim, o que acontece na Europa, um mês depois acontece na América do Norte e 2 meses depois acontece no Brasil. Então nós temos que tomar esse cuidado, meu irmão. Vamos tomar esse cuidado. O Marcelo fez parte também da comissão. Marcelo, colabora com a gente aí, por favor. Pastor, acho que só para deixar o Douglas, boa noite, né, irmãos, primeiro, né? O Douglas comentou sobre o aplicativo, né? Só para deixar os irmãos, assim, de uma certa forma, confortáveis, né? O Ministério de Comunicação, durante essa semana, vai estar disponibilizando, né? A gente vai fazer alguns testes, até para os irmãos irem acostumando a fazer. Então, meu irmão, fique tranquilo, tá? Não vai ser assim simplesmente, vai ter alguns dias, um horário para fazer, né? Você vai poder fazer a inscrição de quarta, quinta e sexta. Mas, pastor, mas e se a família for muito numerosa, como a do pastor Itamar? Vamos já colocar em prática aqui, né? Isso vai contar, pastor, como cada pessoa da sua família vai contar como um lugar na igreja dessas 27 pessoas, ou vai poder sentar todo mundo junto ali no banco e contar como um único espaço? Então, são algumas situações, né, que a gente tem que levar em consideração. Mas, então, para a gente tirar essas dúvidas, né? Quanto ao aplicativo, meu irmão, fica tranquilo, né? Daqui a pouco o pessoal de comunicação coloca o link lá, para vocês irem acostumando, fazer lá, e a gente vai fazer alguns testes, tá? Mas, pastor, eu fiquei com essa dúvida. Outro exemplo, eu e a Adriana, se a gente for, a gente vai poder sentar um do lado do outro, ou a gente vai ter que respeitar 1,5 metro? Como é que fica essa situação? Marcelo, na nossa cabeça, na nossa maneira de raciocinar, a gente pensa que poderia, né? Porque afinal é a mesma família. Mas Sim. O que acontece? A igreja ela tem que obedecer o quê? Aquilo que as autoridades sanitárias determinam. Então, as autoridades sanitárias determinaram o quê? Distância de 1,5 metro para cada pessoa. Então, se for eu, a Dona Ivone não vai. A Dona Ivone tem mais de 60. Ela não vai. Eu sei dela porque ela vai. Tem esse cuidado com ela. Então, eu, Simone, Felipe, Mateus, Sara, e vão levar a caminhinha junto. 6 lugares. Se nós conseguirmos, né, fazer essa inscrição, são 6 lugares que nós iremos ocupar. Aliás, eu, como pastor, não entro na contagem, né, Douglas? Né? Assim, não é que não entro na contagem, é naqueles 27 lugares disponíveis. Isso. Então, se a Simone fizer a inscrição, vai sobrar 26. Se o Felipe fizer a inscrição, 25. E Sara fez a inscrição, 24. Então, não tem como a gente juntar uma família num grupo e achar que está tudo bem. Infelizmente, nós não podemos atender isso. Porque é determinação das autoridades sanitárias do país, de Campinas, que seja feito desse jeito. Alguém, Marcelo, hein? Alguém, Gerson, vai falar, pastor, mas na igreja tal não é assim. Na igreja tal, cada um faz do jeito que acha que tem que fazer. No supermercado não é assim. A gente não responde para o supermercado. Se um dia aparecer o fiscal da prefeitura, ele vai aparecer na igreja do Itajaí e vai falar assim, pastor Itamar, CPF tal, o senhor firmou um compromisso que o senhor ia obedecer toda essa legislação aqui. Ali, ó, tô vendo aquele rapaz ali agarradinho com a moça ali. São marido e mulher. Não interessa, eles têm que estar 1,5 metro. Então é por isso que nós vamos cumprir aquilo que a legislação determina. Nós ainda não chegamos, viu, Marcelo, na fase da desobediência civil. Isso só vai acontecer quando? Quando as autoridades falarem assim, não falem do nome de Jesus. Aí não tem negócio. Aí não vai ter como.
né? Então, o pastor Gerson vai falar, quer falar alguma coisa, Gerson? Ah, não, perdão. Então, eu achei que o pastor Gerson queria falar. Então, assim, essa questão de desobedecer à lei, só quando houver a proibição de falarmos de Jesus, de Cristo, né? Que nem os apóstolos. Eles tomaram opção, né? Então, nós ainda não chegamos nessa fase, né? Se um dia chegarmos, ou quando chegarmos, aí nós vamos ter que fazer as nossas escolhas. Mas hoje não. Essa é uma legislação que não tem a ver com a questão da crença religiosa, é uma questão sanitária, e que a gente tem sim que obedecer e dar o exemplo. O cristão tem que ser o melhor exemplo em tudo isso. Então, assim, nós temos, a comissão fez o trabalho, nós temos o nosso limite, que infelizmente é esse nosso limite. Nós iremos divulgar isso aí do programa, do app aí, que vai fazer esse controle. E é o que nós vamos acontecer. Nós vamos retomar com todas essas precauções e determinações que a gente tem aí, que a comissão trabalhou em cima. Também, Ô, pastor. É importante deixar também, né, pastor? Acho que comentar com o pessoal, né? Assim, eu vou colocar por mim, tá? Vou colocar eu. Gostaria de estar presente todos os domingos na igreja, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar também que tem outros irmãos que também têm o mesmo desejo, né? Então, eu sei que talvez eu esteja todos os domingos pela manhã lá, devido à IBD, né? Mas isso aí depois eu negocio com a Adilson lá, eu coloco a Adilson também para participar, mas é outra conversa. Mas no culto à noite, a gente, penso eu, né? Eu já conversei com a Adriana aqui em casa, falei, olha, a gente vai um domingo para realmente não ter dar oportunidade de outros irmãos poderem ter o mesmo privilégio de participar do culto. Eu acho importante, né, as pessoas, eu sei que nesse primeiro momento dá aquela ansiedade, aquela vontade, não, eu quero ir, eu quero ser o primeiro, mas, meu irmão, todo mundo vai ter, se a gente tiver ali, né, poder compartilhar também a possibilidade, né, de dar essa oportunidade para outras pessoas poderem participar, vai ser muito bom e abençoador, não só para a igreja, como para as pessoas e o IPI Itajaí, para as pessoas verem que todos estão compartilhando da mesma ideia, fazendo com que todos possam utilizar desse, mesmo que pouco recurso que a gente ontem nós ficamos lá, a comissão, né, ficou lá 3 horas e põe banco para lá, põe banco para cá, mede, o Douglas, murcha a barriga aí, Marcelo, chega um pouquinho para lá para ver se dá 1,5 metro. Quer dizer, a gente fez todos os exercícios possíveis e impossíveis, né, Douglas? Que a gente ficou ali para dar essa... Então, até o pastor, meu irmão, o pastor não vai sentar no banco, não, ele vai ficar lá em cima, no púlpito, lá quietinho, justamente para a gente ter essa disponibilidade de mais lugares, né? Então, assim, a gente vai trabalhar com o pessoal do louvor, eles não estão contados nesses 27, justamente para dar essa possibilidade do maior número de irmãos que possam participar do culto à noite. Acho que eu já falei demais, pastor. Eu começo a falar e não... Douglas, você ia falar? Vale lembrar, pastor, que as orientações, né, de retorno, durante a semana, na próxima, a equipe de comunicação vai estar soltando aí nas redes sociais os informativos, porque são muitas orientações aí. Então, teremos um vídeo explicativo, diversos layouts aí que o pessoal já vai divulgar durante a semana. Maravilha. Na escola dominical, como que vai acontecer por enquanto? Ela vai continuar da mesma maneira que está, meu irmão. Nós teremos ela de manhã online. Por quê? Porque, inclusive, está previsto que a única coisa que pode acontecer é o culto público, né? O culto ele está liberado, mas as ações educativas e tudo mais, ela não está permitido. Então, escola dominical, culto infantil para criança não vai poder acontecer.
O único evento que pode acontecer é aquele que será lá no templo e que será o culto e naquele instante lá. Então, as outras coisas que nós fazemos, né, não vão poder acontecer por enquanto nesse momento. Quando for sendo liberado, a gente então vai retomando. Ah, pastor, então quer dizer que eu não posso levar a criança na igreja? Não é que você não pode, meu irmão. Você pode, né? A orientação, a sugestão nossa é que se evite, né? Por tudo aquilo que está... Ah, mas se eu não for, não tenho como levar. Se eu não levar para a igreja, não tenho como ir. Você pode levar para a igreja, mas ele vai ficar no culto com você, a 1,5 metro. Se ele for uma criança que fica no colo, você pode ficar com ele no colo. Né? Um bebê de colo, você pode ficar com ele no colo. Mas se ele já for maiorzinho e for ocupar um espaço, você vai ter que fazer a reserva no aplicativo, ele vai ocupar, vai ficar 1,5 metro de distância, ele vai ocupar um lugar, não tem problema, mas ele vai ficar daí no templo, tá bom? Não terá a sala do culto infantil nem aberta, ela será. Tá? Para vocês terem uma ideia, até questão de banheiro, meu irmão, a vigilância sanitária está regulamentando essas questões. Mas domingo que vem nós vamos falar tudo isso. Nós vamos ter um tempo especial para a gente tratar de tudo isso aqui e colocar tudo que a gente precisa dizer, todas as orientações, para que no outro domingo, 1º de novembro, então a gente possa retomar essa participação presencial. Ok? Pastor Gerson, eu devolvo a palavra para o senhor, o seu microfone está mutado. O senhor libera o microfone aí, o senhor pode falar à vontade e depois o senhor já pode encerrar o culto. Não, só mais um detalhe. Sobre isso que o pastor Itamar falou agora, o Douglas falou que durante a semana o pessoal da comunicação já vai estar passando informações, detalhes mais. É muito importante que você acompanhe, você leia, porque são muitos detalhes que a gente vai ter que observar. Desde máscara, levar água, não usar bebedouro, enfim, tem um monte de determinações e você precisa ler com cuidado lá, porque depois do domingo que você vai poder participar, você vai ter que usar todas essas coisas para participar do culto. Senão você vai chegar lá na porta e não vai poder entrar porque não está atendendo algum dos regulamentos lá, tá bom? Então, preste atenção aí, vai acompanhando. Fala, Douglas. Pastor, uma pessoa perguntou agora aqui se serão 2 cultos. Não, pessoal, será apenas um culto para disponibilidade de 27 pessoas. As 12 outras vagas serão disponibilizadas para os trabalhadores do culto, pastor, conjunto instrumental, diáconos e presbíteros e a equipe do som, tá bom? Então é apenas um culto, 27 pessoas. Isso, irmão. Você que não conseguir se inscrever no grupo lá, quando tiver a relação aí, você vai ver de casa, como você faz hoje, tá bom? Continue aí participando, tá bom? Então vai ser dessa forma que vai funcionar, por causa da nossa capacidade de atender. Nosso templo não é grande, é pequeno, né? E é o que dá para caber lá, segundo a portaria, tá bom? Segundo o procedimento instalado, tá bom? Podemos orar, então? Muito bem. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, de graça, de bondade. Até aqui, Senhor, o Senhor tem nos ajudado. Durante esses 7 meses, nós temos sido instruídos na Tua palavra, nós temos sido desafiados na Tua palavra, nós temos aprendido na Tua palavra, da escola dominical, no culto à noite. E, ó Pai, isso tudo tem sido um exercício muito precioso para nós. Nós temos aprendido do Senhor. Ó Pai, nós agora vamos estar retornando aos poucos para o Teu templo, Senhor, para a comunhão com os irmãos. Eu peço que o Senhor nos ajude e ajude a igreja, Senhor, a compreender todas essas coisas, a entender as dificuldades, a entender as limitações que nós temos, ó Pai, e que logo, logo, nós possamos estar com a vinda da vacina aí, Senhor, estarmos todos liberados para participarmos
outra vez juntos, em comunhão, todo mundo na igreja. Nós te agradecemos, ó Pai, pedimos que o Senhor nos dê uma semana abençoada, uma semana segundo a tua vontade, segundo o teu querer para as nossas vidas. Abençoe as nossas vidas, toma conta das nossas vidas. Sê com os enfermos, ó Pai, visite os necessitados. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor poderoso, precioso de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a santificação do Santo Espírito de Deus, seja contigo, com a tua casa, com a tua família, com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe, uma boa semana para você. Tenha uma semana muito abençoada na presença do Senhor.